governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele não foi conivente com os atos do dia 8 de janeiro de 2023, que contaram com invasões e depredações dos prédios dos três poderes em Brasília. Foi o que concluiu o relatório da Polícia Federal. Segundo a perícia que foi feita, em meio aos ataques, o MDBista manteve contato com autoridades locais e federais. Ainda conforme a análise, o político fez e recebeu um total de 36 ligações telefônicas entre os dias 7 e 8 de janeiro. A informação foi antecipada pelo jornal Metrópolis. Pela análise da mídia disponível, considerando todo o exposto de forma cronológica, a investigação não revelou atos do governador Ibanez em mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações de autoridades superiores do governo federal ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão, declarou a Polícia Federal. O relatório também aponta contatos de Ibanez com a vice-governadora Celina Leão, do PP, com o ministro da Defesa, José Múcio, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, quer dizer, ele estava sabendo, e com o delegado da Polícia Federal, então secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando Souza, e ainda com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Agora fica a pergunta, tanta gente importante sabia o que tinha acontecido, por que ninguém falou, Marcelo? Pois é. Pior que o CPF do governador já está, né? Foi pro beleléu, né? Porque primeiro ele foi condenado, né? Agora ele está sendo pouco a pouco, né? Descondenado, assim dizendo, né? Então é muito interessante o que a mídia, o que o próprio STF fez, né? Já tirando do cargo, assim, de uma maneira até arbitrária, né? Sem antes tomar pé da situação do jeito que deveria tomar, né? O novo governo já estava aí estabelecido. O que foi feito? Sabia, não sabia? Não é chamado para depor, né? Então tudo ainda está muito nebuloso, né? Eu estou bastante ansioso para ver se vai surgir uma CPI para que aí as coisas comecem a florar, né? Que aí começa a mexer naquele caldeirãozinho, né? Sabe aquele caldeirão? Então começa a surgir um monte de informação nova, coisas que a gente não tem acesso, né? Que aí começa a aparecer, né, situações que às vezes não chegam ao público, né? Então, vamos ver o que vem, né? Mas está tudo muito nebuloso ainda, né? Tudo muito nebuloso. Fico feliz que pelo menos a verdade, né? Pelo menos no que tange aí ao que está acontecendo, está sendo restabelecida, né? E a polícia está trazendo aí. E o mais interessante, eu estou achando interessante, que o ministro está bem bonzinho agora, viu? O ministro Alexandre de Moraes está bem legal. Está começando, parece que o coração está mais mole. Isso também é bom, também é interessante para o juiz, né? Para ver como é que ele está agindo, né? As ações, um coração, veja como é bom, né? Um coração apaixonado, um coração mais leve, um coração mais aliviado, né? As ações ficam até mais tranquilas, né? Você consegue ver coisas boas em coisas ruins. É assim que a gente consegue analisar, né? Mesmo vendo as coisas, a gente consegue ver as coisas boas. Então, é assim que a gente gostaria que tudo acontecesse, né? Precisamos pacificar mais o nosso país aí para que a gente consiga produzir, né? A gente tá muito parado aí, tem muita narrativa correndo aí. O presidente que entrou precisa parar de falar também. Vamos trabalhar um pouco mais, senhor presidente. Trabalha mais. O senhor tem tanto potencial aí para unir, aglutinar, tal. Faça isso. Faça isso, evite essas narrativas desnecessárias. Já tivemos um momento tão ruim aí, vamos ver se agora, né? Agora se junte aí, mesmo com a polarização, tudo, precisamos unir o Brasil para ver se a gente deslancha aí, porque tá para vir coisa ruim aí por conta desses momentos de guerra, tal. Olha, coisa ruim pode acontecer e nós precisamos nos fortalecer internamente. Ô, Paulo de Jesus, quem está prevaricando? Porque alguém está prevaricando, essa que é a grande verdade. A gente falou de vários nomes aqui, hein? Nós estamos falando aqui, ó, do Flávio Dino, que é o ministro de Justiça, né, o ministro da Justiça,
o deputado do Senado Federal, que é o Rodrigo Pacheco, o deputado da Câmara, Arthur Lira, a Rosa Weber, que é a presidente do Supremo. Quer dizer, nós estamos com grandes medalhões. Será que a Rosa Weber, quando ela perguntou para o Ibanez, Ibanez, o pessoal está invadindo aí, não, fica tranquila que está tudo sob controle. Será que ela não deveria ter falado para o Alexandre de Moraes? Por exemplo, Alexandre, eu falei com ele, ele falou para mim que estava tudo sob controle, ele mostrou para mim todas as leituras, porque o tal do Anderson estava de férias, né? O secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi até preso. Ele estava nos Estados Unidos porque ele estava de férias. Então ela falou, olha, eu ia ligar para o Anderson, mas como ele está de férias, eu estou ligando direto para o senhor, governador. Está tudo sob controle? Está tudo sob controle? Está acontecendo isso, está faltando efetivo ali. Ele falou tudo, mas já mandei a Força Nacional, já estou mandando a polícia, enfim. Ela não deveria ter falado para o Alexandre, Alexandre, não é bem assim não, eu acho que o buraco é mais embaixo. E outra, o Flávio Dino estava sabendo, desde o dia 7, um dia antes, segundo o próprio relato da Polícia Federal. Quem que está prevaricando, Paulo? É difícil você apontar, né, sem conhecer exatamente os fatos. Até porque a gente precisa entender um conceito de prevaricação. Prevaricação é quando o funcionário público tem o dever de agir. Né? Então nós temos que entender, primeiro, se essas pessoas, se o deputado, se a ministra do STF, enfim, tinham o dever de agir. E se efetivamente... O ministro da Justiça teria o dever de agir, não? O Flávio Dino? Em tese, sim. Até porque nós vivemos em Brasília uma situação bastante sui generis, porque apesar de se tratar de prédios federais, a competência da segurança, o que eu considero um equívoco, nós deveríamos mudar a legislação, compete ao governo do Distrito Federal. Então, nós não sabemos. O Flávio Dino, em tese, ele não é o responsável direto pela segurança e manutenção dos prédios públicos federais. Naquele instante, quem cuida da segurança pública é o governador. Só que quais foram as informações que chegaram para ele? Ele não tomou as medidas cabíveis, os protocolos legais? Isso a gente não tem conhecimento. Mas o fato é que é muito difícil de se imaginar que um grupo consiga invadir. Se nós quisermos nos organizar e invadir uma loja de sapatos, nós não vamos fazer o que foi feito em Brasília com toda aquela segurança que deveria existir. Não existiu. Então, nós temos que apurar, eu não digo nem com relação à prevaricação, eu digo com relação às pessoas que deveriam estar ali trabalhando e não estavam. Ou, pelo menos, quem deveria ter dado a ordem para manutenção e segurança daquele espaço e não deu. Agora, essas conversas que vêm se arrastando desde o dia 8 de janeiro, isso, Thiago, também é um assunto que, infelizmente, a gente está se vendo aí arrastando esse assunto. E como muito bem falou o Marcelo, né, está na hora de nós nos unirmos, né, infelizmente ou felizmente para alguns, ou infelizmente para outros, o presidente é esse que está aí, e nós vamos ter que construir um Brasil melhor para nós, porque é o piloto do avião, eu gosto muito dessa analogia, se o avião cair, vai cair todo mundo. Então não importa agora gostar ou não gostar do presidente, gostar ou não gostar do piloto, nós temos que fazer essa nação andar para frente, gerar riqueza, esse episódio de Brasília servir como exemplo, para que nós tenhamos uma segurança muito maior lá, para que nós evitemos eventos como esse novamente. Tá certo. Ô, Fabinho, eu gostaria de ouvir a sua posição aí nesse comentário, né, nessa questão aqui do Ibanez, porque, segundo a própria Polícia Federal, a conversa que ele teve por telefone não foi aquela conversa conivente de quem queria simplesmente deixar o circo pegar fogo lá, como foi dito contra ele. Ele foi ao contrário, ele até que tomou várias providências, mas também foi surpreendido. Como é que você vê essa questão? Eu vejo da seguinte forma, isso vai ter que ser apurado profundamente, Santiago, porque, como disse o doutor Paulo, é inadmissível o que aconteceu dia 8 de janeiro. Nós já fizemos um programa aqui e debatemos bastante esse assunto, foi bem perto do dia 8 de janeiro, e eu me lembro aqui que eu chamei a atenção também naquela oportunidade de que, mesmo que equivocadamente, também acho, a responsabilidade é do governador e do secretário de Segurança do Distrito Federal. Agora, que alguém não cumpriu com o dever de dar segurança enfim, naquela área, deixar com que as pessoas invadissem. A gente comentou naquele programa, era meia dúzia de pessoas ali para conter uma multidão, de uma situação que já vinha sendo falada nas redes sociais, todo mundo sabia que ia acontecer.
né? Quer dizer, alguém vai ter que ser responsabilizado aí, porque alguém, de alguma forma, foi conivente. É lógico que nós não podemos apontar porque a gente não conhece os fatos. Esse relatório da Polícia Federal é importante, porque é a parte em que se colhe todas as provas. Agora vai ter que ver o que o Ministério, o Ministério Público Federal vai fazer com esse relatório. Enfim, se ele vai denunciar algumas pessoas, se isso vai virar um processo crime para ser apurado, se ele vai pedir o arquivamento. Acredito que não, mas enfim, eu acho que tem que haver uma rigorosa apuração para responsabilizar, porque não tem como aceitar a ideia de que alguém não facilitou aquela ação. Para mim, eu não consigo acreditar nisso. Houve, por parte de alguém, uma facilitação para acontecer aquilo que aconteceu dia 8, e precisa ser apurado e precisa ser dada uma resposta para toda a sociedade. E concordo também com o Marcelo que essa narrativa dos dois lados não vai contribuir nada para o nosso país. É a hora, com diferenças ideológicas, políticas, tem que haver uma união para que a gente possa reagir a todos os problemas que estão por vir aí, mais graves no setor econômico, enfim. Precisa ter uma união agora para o Brasil andar.